E aí, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bom, dando continuidade ao nosso papo aí sobre vitrificação automotiva, hoje eu vou estar utilizando o vitrificador NSWOX líquido em conjunto com a microfibra, os paninhos aí, para mim fazer uma vitrificação nessa peça aqui, tá? No aerofólio do cadete, vou fazer a vitrificação só nessa parte branca. A título de exemplo para vocês, eu vou falar sobre o processo da vitrificação, sobre como trabalhar com esse componente aqui, quais são os cuidados necessários e qual que é o tratamento da peça anterior e posterior ao procedimento de vitrificação, beleza? Bom, primeiro de tudo, como que a gente vai trabalhar a aplicação do vitrificador? Sempre em pequenas áreas, tá? O pessoal aconselha normalmente áreas de 50 por 50 centímetros, tá? Eventualmente você trabalha em áreas menores, de 30 por 30 centímetros. Qual que é o tratamento inicial de uma peça que você quer vitrificar ou do carro que você quer trabalhar um procedimento de vitrificação, tá? A primeira etapa disso aí é você fazer a lavagem, a detalhe e a descontaminação da lataria, da carroceria por completo, de todas as peças que você vai vitrificar. Por que você tem que fazer isso? Para você remover qualquer tipo de sujeira que esteja grudada na superfície e para você ter a lataria completamente lisa, isenta desse tipo de contaminação, isenta de contaminantes, para que você possa vir com o desengraxante e uma lavagem após a aplicação do desengraxante, que também é recomendada, tá? Para que você remova qualquer resíduo de cera, de selante, de silicone dessa peça que você quer tratar com um procedimento de vitrificação. Por que é necessário fazer isso? Primeiro de tudo, a remoção dos contaminantes da superfície, descontaminação com a Clay-Bar, vai eliminar qualquer sujeira que possa se soltar nesse procedimento de vitrificação, entrar em contato com a espuma e riscar a lataria do carro e, obviamente, não deixar o vitrificador agir em contato com a pintura, com a peça que você está trabalhando, tá? Em segundo lugar, você remover qualquer resíduo de cera e de selante. Por que você tem que remover? Porque você vai estar aplicando um vitrificador. O vitrificador ele tem que entrar em contato com a pintura, tá? Para ele selar e criar uma camada de proteção super resistente, tá? Mais resistente que a cera, que o selante, enfim. O vitrificador ele tem que entrar em contato diretamente com a pintura para que ele tenha aderência, ele seque de uma maneira correta na superfície. Você não corre o risco de ter áreas com aplicação do vitrificador e áreas sem, devido ao fato de você ter cera ou selante na superfície. Então, é a mesma coisa que um procedimento de solda em eletrônica. Você tem que estar com a superfície completamente limpa, isenta de qualquer tipo de oleosidade, de contaminação, para que você tenha um processo de soldagem correto, tá? E uma resistência adequada do seu serviço aí, tá? Portanto, não adianta nada a gente aplicar o vitrificador após lavar o carro, com o carro encerado com resíduo de cera, sem fazer uma descontaminação completa e eventualmente uma segunda lavagem para remover o excesso de oleosidade que pode ficar do desoleante, tá? Embora o desoleante seja um composto que tenha como característica a remoção desse tipo de coisa, existem alguns céticos, algumas pessoas extremamente criteriosas que fazem uma lavagem após a aplicação do desoleante para fazer o processo de vitrificação. Eu não vou fazer nessa peça aqui, porque eu julgo desnecessário nesse caso, tá? Então, qual que é o cenário dessa peça aqui? Ela está descontaminada, porém ela está protegida com uma cera, com a NSWOX Paste Wax, tá? A base de carnaúba. E eu vou remover com o desoleante todo esse excesso de cera e vou fazer o procedimento de vitrificação. Tá? Falando um pouquinho sobre esse componente aqui, a maioria dos vitrificadores fáceis da gente estar utilizando, por que eu digo fácil? Porque ele é um mecanismo que você pode aplicar manualmente e você consegue trabalhar isso de uma maneira correta em casa, tá? São líquidos, tá certo? E esse componente aqui, ele é basicamente um conjunto de compostos químicos que são utilizados na fabricação de vidro, tá? Então por isso que vem o nome vitrificador, tá? Eu vou trabalhar em pequenas áreas nesse aerofólio aqui, tá? Vou estar demonstrando para vocês o passo a passo de aplicação do procedimento de vitrificação, tá? Embora esse daqui seja da marca NSWOX, a maioria dos vitrificadores que a gente tem no mercado, eles são líquidos e o procedimento de aplicação é semelhante, tá? Qual que é o processo aqui? Eu vou aplicar em pequenas áreas, vou deixar
ele secar para remoção entre 30 segundos e 1 minuto e vou remover com a flanela de microfibra, tá? Eu vou passar o desengraxante com um pano de algodão, tá? 100% algodão. E um detalhe importantíssimo, pessoal, embora muitas vezes a gente seja negligente com o uso de luvas e equipamentos de proteção individual, eu procuro ser o mais correto possível e procuro estar sempre utilizando os equipamentos de proteção individual recomendados para qualquer aplicação, qualquer tipo de trabalho envolvendo essa área automotiva aí, tá? Não só na área automotiva, mas enfim, qualquer procedimento que eu precise disso, eu procuro sempre lançar a mão e obedecer as regras aí, tá? O vitrificador ele é extremamente forte, então você tem que obrigatoriamente utilizar luvas de proteção, tá? Embora isso aqui tenha um cheiro muito gostoso, muito agradável, não preciso falar nada que isso aqui é um composto químico e eventualmente vai te causar transtornos, vai te dar alergia e vai te trazer problemas se você ficar cheirando, ficar muito tempo em contato com esse composto aqui no ambiente fechado, tá? Em paralelo, as luvas são de extrema importância porque agride a pele mesmo, tá, pessoal? Eu vou aplicar o desoleante sobre o aerofólio aqui, vocês vão ver em detalhes como a gente aplica o desoleante, tá? De uma maneira correta. E vou partir para o processo de vitrificação, beleza? Bom, pessoal, primeiro de tudo, muita gente pergunta qual que é a marca de desoleante que eu utilizo, de solução desengraxante que é a melhor. Olha, opinião pessoal, isso aqui não tem muita diferença, tá? É uma solução à base de benzeno, se eu não me engano, se não me falha a memória, tá? E eles não vão variar muito conforme a marca, tá? Esse aqui é Sherwin-Williams, eu já utilizei Rai e já utilizei alguma outra marca também que eu não me recordo. Aparentemente não notei nenhuma diferença, tá? Entre um ou outro, todos cumprem o papel fundamental aí que é desengraxar a superfície, deixar a superfície isenta de óleo, tá? E outra coisa que eu tenho a dizer, não use uma microfibra nova para fazer a aplicação do desoleante, tá? Porque é desnecessário, eventualmente você está fazendo um polimento, você precisa de um pano extremamente macio. Pano 100% algodão, bem tratado, como esse aqui, tá? Com uma lavagem adequada aí, como a gente faz nas banhas de polimento nas microfibras, tá? Para evitar que ele resseque. E eventualmente ele vai ressecar rápido e você vai precisar trocar. Então não tem muita necessidade de você utilizar uma microfibra nova para fazer esse tipo de trabalho. Até porque ele vai ficar umedecido quando a gente estiver aplicando ele na peça aí, tá? Qual que é o procedimento adequado? Nunca fazer assim, porque assim você espalha toda a contaminação que você tem na peça, em vez de você remover. Então o procedimento é trabalhar em pequenas áreas, sempre no movimento retilíneo, tá? Não circular. Então eu vou aplicar um pouco do produto aqui. Tem mecanismos mais fáceis de você aplicar o produto no pano, tá? E você vai aplicar ele sobre a superfície, tá? A fim de remover qualquer resíduo de cera e selante, tá certo? Ele seca muito rápido, tá? Por isso que a gente não aplica ele diretamente na superfície. Aqui não vai dar para notar, mas se você tem um carro preto, você vai ver que ele seca muito rapidamente na superfície e você vê as marcas dele. E num ambiente bem iluminado a gente consegue ver se ele está removendo ou não a cera e o selante que a gente está tentando remover na peça aí, tá? É possível notar uma leve coloração no pano, isso é sinal que a gente está removendo a cera. Como eu tenho uma cera à base de carnaúba aqui, e ela é amarelinha, naturalmente o pano vai sair próximo à coloração do componente que eu apliquei, tá? Sempre procurando virar o pano e trabalhar com o pano sempre limpo na superfície, sem excesso de produto já removido, tá certo? Estou com um pano grande, então eventualmente eu aplico um pouco mais de desengraxante no pano, tá? Esse é o processo de aplicação correta do desengraxante.